Olá, bom dia, tudo bem com você? Que bom podermos nos encontrar logo no sábado pela manhã juntos para revermos aquilo que estudamos durante a semana nessa fantástica lição sobre a promessa da aliança eterna de Deus. E essa semana também foi muito bonito, muito gostoso e é bom estarmos juntos para isso. Eu quero convidar você para começarmos cantando. Eu quero cantar o hino 272, Olha com fé para cima. Vamos cantá-lo juntos. Quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação. Vamos orar. Querido Pai, em primeiro lugar queremos agradecer-te pelas muitas bênçãos, por nos teres despertado neste dia, por podermos estar juntos contigo para adorar-te, para conhecer e aprender um pouco mais a respeito do teu grande amor para conosco. Queremos pedir se há alguma coisa que impeça nossa comunhão contigo, que tu venhas perdoar, mas que tu venhas aclarar a nossa mente, abrir os meus lábios para que a tua mensagem alcance o coração de cada pessoa que está participando conosco desse estudo nesse dia. Que o teu Espírito Santo habite em nós e nos use
para a tua honra e glória, e que a tua palavra alcance cada coração que está precisando ouvir esta mensagem hoje. Coloco-me em tuas mãos e a cada pessoa que está conosco aqui, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Fé da aliança. Aliança e fé. Duas coisas que têm que andar juntas. Em nosso verso para memorização dessa semana está em Gálatas 3, verso 11, e diz: e é evidente que pela fé, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa discussão de lei e graça é uma discussão bastante profunda. E esse texto ele nos leva a meditar e a entender uma das coisas mais importantes para o crescimento e para a vida do cristão. A lição começa com uma historinha bem interessante. Cerca de 7 séculos antes de Cristo, o poeta Homero escreveu a Odisseia, a história de Odisseu. Odisseu era o grande guerreiro que, após saquear a cidade de Troia, na guerra de Troia, ele começou uma viagem de 10 anos de retorno para sua terra natal, Ítaca. A viagem demorou tanto porque ele enfrentou naufrágios, motins, tempestades, monstros e muitos outros obstáculos que o impediram de alcançar o seu objetivo. Finalmente, depois de decidir que Odisseu já havia sofrido bastante, os deuses, entre aspas, concordaram em permitir que o cansado guerreiro voltasse para sua família e para seu lar. Eles concordaram que as provações dele já haviam sido suficientes para expiar os seus erros, ou seja, ele já havia feito tudo o que precisava fazer para receber o perdão dos deuses. De certa forma, nós somos como Odisseu. Estamos em nossa longa jornada para casa. Entretanto, a grande diferença que existe entre nós e Odisseu dessa história, dessa epopeia, a Odisseia, a história de Odisseu, é muito importante saber que nós não dependeremos de sofrer o suficiente, de fazermos algo grandioso para merecer o direito de voltar para casa. A distância entre o céu e a terra é grande demais para que nós possamos, como alguns dizem, pagar pelos nossos erros. Se nós voltarmos para casa, nós o faremos única e exclusivamente pela graça de Deus. Há uma coisa importante. Na cultura pagã, as pessoas precisam fazer alguma coisa para merecer algo que, entre aspas, aquele Deus vai dar. Mas é uma coisa interessante que o cristianismo parece que pegou um pouquinho desta ideia e está colocando para nós alguma coisa desse tipo. Você percebeu que para nós alcançarmos a salvação, nós nada podemos fazer? Nós vamos alcançar a salvação não porque merecemos? Mas entretanto, isso é uma coisa difícil de aceitar. Muitas pessoas se sentem constrangidas em receber presentes. Ficam assim, sem jeito. Observe uma pessoa quando recebe um presente de alguém que ela não espera. Entendeu? É esse o problema. Eu cito o caso, inclusive, quando você recebe uma vasilha com, por exemplo, um bolo de alguém. Você devolve a vasilha de que forma? Vazia ou com alguma coisa dentro? Por que você coloca alguma coisa dentro? Para ser gentil? Não. As pessoas dizem que é ser gentil e tudo mais. Não, é uma forma que a pessoa tem para dizer, não, eu estou
pagando por aquilo que eu estava recebendo. É um pensamento que existe. Preste atenção nas expressões que as pessoas usam muitas vezes. Eu hoje paguei os meus pecados. Fulano tem, sei lá, alguém, um amigo, um filho, a mãe, o pai, o sogra, sei lá, ou fulana, né? Alguém assim. Esse vai direto para o céu, porque já pagou os pecados com essa pessoa que vive com ele. Você percebeu que essa é uma ação pagã? E às vezes nós temos a tendência de agir dessa mesma forma. Mas isso é falso. A salvação só nos é concedida por meio da graça de Deus, sem merecimento algum de nós. Então talvez você diga, mas então por que a gente faz coisas boas? Por que a gente tem que ajudar os semelhantes, ser uma pessoa boa, honesta, correta, tudo certinho? Muito simples. Por que você é uma pessoa boa? Porque você é um bom cidadão. Você é uma pessoa honesta porque você é um bom cidadão. Então você quer ser um bom cidadão no reino de Deus? Então você vai fazer aquilo que as leis daquele reino para onde você pertence sejam cumpridas em sua vida. Você vai adorar a Deus, você vai ser uma pessoa decente, uma pessoa honesta, correta. É isso o detalhe. E é importante nós pensarmos nisso quando nós pensamos sob o prisma do Calvário. Não sei se você já passou algum tempo meditando sobre os acontecimentos do Calvário, mas seria bom se passássemos. A Ellen White recomenda que a gente passe algum tempo diariamente. Ela tem um texto que ela diz que seria bom se todos passássemos pelo menos 1 hora por dia meditando na vida de Jesus e especialmente nos momentos finais, as cenas do Calvário. Eu quero gastar alguns instantes aqui, lendo alguns textos aqui, sobre os acontecimentos daquele fatídico dia em que Jesus morreu na cruz. Primeiramente, o texto está no livro Testemunhos para a Igreja. E quero ler para você. Está na lição, se você tiver a lição e quiser acompanhar. Quando os homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício feito pela majestade do céu em morrer em lugar do homem, então será magnificado o plano da salvação. E as reflexões sobre o Calvário despertarão temas sagradas, ternas, sagradas e vivas emoções do espírito cristão. Terão no coração e nos lábios louvores a Deus e ao Cordeiro. O orgulho, egoísmo não podem florescer no coração que guarda vivas na memória as cenas do Calvário. Nem toda a riqueza do mundo é suficiente em valor para redimir uma pessoa a perecer. Quem pode medir o amor experimentado por Cristo para com o mundo perdido e pecaminoso ao pender ele na cruz, sofrendo pelas culpas dos pecadores? Esse amor foi imenso, infinito, imensurável para o homem. Cristo mostrou que seu amor era mais forte do que a morte. Ele estava realizando a salvação do homem e, se bem que sofresse o mais terrível conflito com os poderes das trevas, entretanto, em meio a tudo isso, o amor de Deus se tornou mais e mais forte, ajudando-o a suportar aquilo que foi o mais terrível, a ocultação do semblante do seu Pai. Por isso ele exclamou com amargura: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. O seu braço forte, salvação. E ele trouxe essa salvação para nós. Foi pago o preço para comprar a redenção do homem.
quando no último grande conflito interior foram proferidas as benditas palavras que parecem ressoar através da criação: está consumado. As últimas palavras de Jesus na cruz. João capítulo 19, 30. As cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. A esse respeito, vocês estão desculpados se manifestarem entusiasmo que Cristo, tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos pecados do mundo. Jamais, nossos pensamentos, a nossa imaginação, poderemos compreender plenamente este amor. Mel Gibson, em seu filme, que foi para mim apenas uma demonstração de violência daquilo que fizeram com Jesus, mas dá-nos um pequeno vislumbre do sofrimento de Jesus. Mas o mais importante não é o sofrimento. O mais importante é a salvação que ele deu para nós. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar com a nossa mente. A contemplação dos incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar a sensibilidade, o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente o nosso caráter. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 212 e 213. E veja o que Pedro nos diz em 1 Pedro 1, versos 18 e 19. Ele fala exatamente alguma coisa parecida para isso aí, para esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essas palavras da carta de Pedro, elas relatam as mais profundas verdades sobre a condição humana, a credibilidade de alcançarmos a salvação por nós mesmos e a magnitude da ação divina para resgatar o perdido. O enfoque de Pedro evidencia o abismo que existe entre o valor infinito da riqueza do sangue de Cristo e a insignificância das riquezas humanas. O apóstolo contrastou as coisas perecíveis, como o dinheiro, que facilmente iludem as pessoas, com a preciosidade do sangue de Cristo. Não há dinheiro que compre. As riquezas perecem. Até certo ponto podem comprar grandes coisas, trazendo a falsa sensação de segurança, o conforto, porém não podem remediar o problema da culpa e a mácula da transgressão diante de Deus. A riqueza pode, entre tantas coisas, comprar um juiz, a absolvição de uma sentença, mas não pode comprar a graça que nos isenta da sentença do juízo divino. Quando o sangue de Cristo não se trata de mera substância com elementos celulares, mas do que ele realmente significa e representa. Da perspectiva humana, o derramamento de sangue significa a morte e a renúncia da própria vida, porque sem o derramamento de sangue, ninguém pode alcançar a salvação. No caso de Cristo, o significado se torna infinitamente superior, pois retrata o livramento que extrapola a mera essência terrestre. O efeito de sua morte e o livramento do seu povo, primeiramente no aspecto espiritual. O povo de Deus foi liberto da maldição da transgressão da lei, Gálatas 3,13, e do pecado, conforme Efésios 1,7, e da morte eterna, conforme Romanos 8,2. As Escrituras ensinam que Deus apresentou Jesus como sacrifício para demonstrar sua justiça. Em Cristo, o próprio Deus cumpriu as exigências da sua santa lei para remover a maldição que estava sobre seus filhos. Através de sua vida perfeita,
Cristo supriu as exigências da justiça da lei transgredida e, através da sua morte e ressurreição, adquiriu o direito de sepultar nossa velha vida e ressuscitar nossa nova vida em Cristo Jesus. Dessa maneira, a severa ira de Deus contra o pecado foi desviada do pecador arrependido apenas para o pecado. Essa ira, Jesus absorveu inteiramente. Essa aliança começa com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15 e no verso 6, tem aqui na nossa lição, na parte de terça-feira, diz o seguinte: Abraão creu no Senhor e isto lhe foi atribuído para a justiça. Estava lendo e meditando sobre isso aqui e deparei com um artigo interessante nesse livrinho, que é o comentário da lição, que que fala sobre isso. E ele nos mostra que essa é a primeira vez que a Bíblia menciona a palavra fé. Em Gênesis capítulo 15. No Pentateuco, nem o substantivo fé, nem o verbo crer ocorrem antes de Gênesis capítulo 15, verso 6. A forma do verbo crer nessa passagem vem do termo hebraico remim. Essa palavra é normalmente traduzida como crer, mas também pode ser ter fé. E é digno de nota que quando a Bíblia fala pela primeira vez de forma explícita sobre fé, ela coloca em um contexto de fé no Senhor. E o Senhor acredita essa fé como justiça para aquele que a manifesta. Analisemos agora a natureza da fé mencionada pela primeira vez na Bíblia. Para começar, observe que ela não é fé de Gênesis 15:6, não constitui a fé não constitui um mérito supremo da parte de Abraão. Não é concordar intelectualmente com um corpo fixo de verdade. Observe que em Gênesis 15:6, Abraão creu no Senhor. O que provocou essa resposta de fé a Abraão? Foi provocada pela iniciativa divina, foi provocada pelo Senhor. Deus apareceu a Abraão em um evento revelador da história. O Senhor, ou Yahweh, ou Deus, que guia os seres humanos e que é o soberano da história e a dirige, voltou-se outra vez a Abraão. Portanto, a fé que Abraão teve era a fé em uma pessoa, o ser divino. Sua confiança, sua fé, portanto, estavam em alguém, estavam no Senhor. O segundo aspecto dessa experiência de aliança também tem um significado. A fé que Abraão manifestou foi uma resposta não apenas ao aparecimento daquela pessoa, daquele Deus propriamente dita, mas também uma promessa divina em relação a essa promessa divina. Já observamos que o próprio céu estrelado não confirmou que Abraão teria um filho. Foi a palavra de Deus, a palavra da promessa que fez a diferença para o patriarca. Significa que Abraão aceitou plena e incondicionalmente a revelação divina na forma da promessa de receber um filho, dando-a como suficiente. Essa fé responde a uma revelação divina, que é proporcional a uma promessa tangível a ser cumprida no futuro. A fé, nesse caso, como sempre, quando se trata de fé verdadeira, ela é evocada por Deus. E eu achei interessante aqui, nesta lição, nessa parte aqui, que a Bíblia diz que isso lhe foi imputado, atribuído como para a justiça. Mas Abraão era um homem justo? Não. Muito menos dentro da justiça divina. E se você observar a vida de Abraão, ele mentiu, ele teve um caso com tudo bem, sob a concessão, sob o incentivo de Sara, mas ele teve um caso com extraconjugal.
Abraão não era um homem justo, mas nota o que o texto diz. Abraão creu no Senhor e isto lhe foi atribuído para a justiça. Isso é a graça. Por mais que Abraão tenha vivido na fé e na obediência, sua vida não era uma vida de perfeita obediência. E isso precisamos entender. Por mais perfeito que você seja, você é um pecador. Assim como eu. Somos pecadores. E como eu sempre digo, o que o pecador melhor sabe fazer é pecar. Ponto. É isso. Na parte de quarta-feira, da continuidade a esse texto, de Gênesis capítulo 15, verso 6, a maravilhosa verdade de que somos declarados justos não é por causa de nossos atos, mas unicamente devido à nossa fé no que Cristo fez por nós. É a essência da expressão justificação pela fé. No entanto, nossa fé não nos torna justos. Em vez disso, a fé é o meio pelo qual obtemos o dom da justiça. Esta é a beleza, o ministério e a glória do cristianismo. Tudo o que cremos como cristãos, como seguidores de Cristo, tem origem nesse conceito maravilhoso. Por meio da fé, somos considerados justos aos olhos de Deus. Tudo que vem depois, obediência, santificação, desenvolvimento de caráter e amor, devem se originar nessa verdade essencial. A fé come seu maná e não deixa sequer uma migalha para os vermes para que os vermes se reproduzam. A fé de Abraão foi capaz de conduzir fileiras de camelos e rebanhos de ovelhas de Harã para Canaã. Sua fé foi capaz de cravar o pino da tenda em um solo estranho ou de guardar a lona e desmontar os acampamentos. É uma fé prática, ativa, viva e diária. Para falar em termos gerais, é claro, direi que precisamos de uma fé de pão com queijo. Uma fé que acredita que Deus, que alimentou os corvos, que alimentou através dos corvos o profeta Elias, que alimentou com maná o povo de Israel durante 40 anos no deserto, também enviará o pão nosso de cada dia. Uma fé que vive no terreno da ficção. Isso foi escrito por Charles Spurgeon na Enciclopédia Expositiva de Spurgeon. Fé. Isso é fé. Essa é a fé. Elias foi para o ribeiro de Querite e lá ele foi alimentado. O que ele fez para merecer? Nada. Ele apenas confiava. E foi ali. Para mim é uma das maiores demonstrações de total dependência de Deus. Quando finalmente ele saiu dali, ele foi para um lugar pobre. Uma viúva pobre foi alimentá-lo. A viúva de Sarepta. Isso é fé. Durante 40 anos, a cada dia o povo de Israel saía ao deserto pela manhã para colher o seu alimento diário. Se deixasse um pouco para o dia seguinte, ele estragava. Na sexta-feira ele colhia em dobro, guardava para se alimentar no sábado. Porque no sábado não caía. Dá para entender? Isso é fé. Dependência total de Deus. Então, precisamos aprender, com a graça de Deus, fazer aquilo que está na parte de quinta-feira, descansando nas promessas de Deus. Há ali 4 textos. Você já parou para meditar nesses textos? Quão maravilhoso é esse Deus em quem podemos confiar? Veja o que diz lá em Salmo 34, verso 8.
É fantástico. E eu vou te perguntar, como podemos experimentar isso? Salmo 34, verso 8, que diz ali: ó, provai e vede o quê? Que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Como podemos experimentar essa bondade de Deus? Prove. Como podemos provar? Confie. Como podemos confiar? Isso é só uma vida inteira de entrega, dedicação, conhecimento de Deus. Por isso eu sempre digo, você precisa conhecer esse Deus. E você só pode conhecer se você conviver com Ele. E como nós podemos conviver com Deus? Através do estudo da Bíblia, através da comunhão e através de uma vida conforme os seus ensinamentos. Mateus, capítulo 11, verso 30, veja o que diz este texto agora. Mateus 11, 30. Diz aqui o seguinte: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que eu posso dizer que o meu jugo é suave se eu passo por tantas angústias, tribulações, dificuldades, lutas? Como? Uma coisa preciso entender. O fardo pode ser pesado, mas Cristo está ao meu lado e me ajuda a carregar quando eu me entrego nas mãos dele. E essa é uma experiência de vida. Não tem como entender isso se você não viver. Na minha vida passei por diversas experiências. No meu último ano do curso de teologia, aliás, no meu terceiro ano do curso de teologia, o meu curso de teologia foi pago através do trabalho da colportagem. E eu voltei no mês de julho, depois de ter liderado uma equipe de colportores, sem dinheiro para continuar meu curso. Não foi muito bom o semestre, passei por dificuldades naquelas férias, mas eu voltei. Eu disse, Deus proverá. E proveu. E a minha vida sempre foi pautada por fatos semelhantes. Eu tenho certeza de que isso só aconteceu porque eu confiei, mas eu aprendi a depender de Deus. Aprendi a confiar em Deus. Aprendi a conhecer esse Deus maravilhoso. Por isso, por mais pesado que o jugo fosse, ele se tornou leve, porque Jesus estava comigo. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz ali: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como podemos ter paz? No mundo onde há tanta violência, onde há tanta angústia, tantos problemas, como? Somente uma convivência. Quando nós aceitamos que somos justificados por Cristo, mediante a graça que Ele nos concede, e assim venhamos a viver em conformidade com aquilo que Ele espera de nós. E finalmente, o que você ganhou com a experiência de Cristo? Filipenses capítulo 2, verso 7. Esse texto é um texto que eu gosto muito, é um texto bastante profundo para a vida cristã. É um texto que tem um significado muito importante, porque nos mostra de uma maneira bem clara o que Cristo fez por você e por mim. Começa no verso 5, mas eu quero ler apenas a partir do verso 7, que é a recomendação da lição. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E a pior e mais terrível morte que havia, e eu acho que há até hoje, a morte de cruz.
Como eu posso ganhar esta experiência com Cristo? Não existe forma milagrosa disso. É aceitar. A única maneira pela qual o pecador pode alcançar a justiça é a fé. Pela fé ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso humano. Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente e trata-a como se ela fosse justa, se ela nunca tivesse pecado. E a ama tal qual ama o seu Filho Jesus. Assim, é assim que a fé é imputada como justiça. Ellen White escreveu isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 367. Quando por meio de arrependimento, a fé aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa nossos pecados, suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. O pecador se encontra então diante de Deus como uma pessoa justa, desfruta o favor dos céus e por meio do Espírito tem comunhão com o Pai e o Filho. Então, há ainda outra obra a ser realizada, e esta é de natureza progressiva. A pessoa deve ser santificada pela verdade. Isso também é realizado pela fé, a santificação. Pois somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Ellen White escreveu isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 191. Enquanto estudávamos a lição aqui em casa, essa semana em família, veio à nossa lembrança uma história. Eu não confesso que não me lembrava dela. Mas meu filho lembrou e eu procurei. Nós procuramos e achamos na internet. É a história de um homem muito mau que morava num lindo palácio lá na China. Um conhecido mandarim pela sua rudeza e pela sua exigência. Esse homem era um homem muito rico. E em seu castelo, em seu grande palácio, havia uma sala cheia com lindos e raros vasos de porcelana. E havia uma regra. Quando a pessoa que limpava aqueles vasos, que eram limpados uma vez por semana, deixava um daqueles vasos cair e quebrar, a sentença para aquela pessoa era a morte. Não muito longe dali, no vilarejo próximo, morava uma família pobre. O pai havia morrido, restou a mãe e 2 filhas. E a mãe era muito doente. As 2 filhas estavam passando fome, ainda adolescentes. Quando a mais velha soube que havia uma vaga para cuidar da sala dos vasos, a pequena Li Yingmi aceitou o trabalho. Ela era muito cuidadosa e durante vários meses ela pôde levar o alimento para a família graças ao seu trabalho e à sua habilidade em cuidar do que fazia. Um dia, a mãe feliz fez uma roupa nova para a filha. Essa roupa nova tinha uma manga um pouquinho mais larga. E ela usou essa roupa para ir limpar, para ir fazer o seu trabalho. E quando ela estava limpando o vaso, a manga dela derrubou um daqueles vasos e ele virou em cacos. Ela sabia que a sua sentença seria a morte por causa disso. Então, triste, chateada, adolescente, ela foi para casa e chorou. Abraçou-se à sua mãe, chorou. E sua irmã, Matako, estava ali. Passaram a noite chorando e Matako foi se deitar. E ela, antes de ir deitar, ela orou a Deus. Ela era cristã. Ela orou a Deus pedindo que Deus a conduzisse, que Deus cuidasse da sua irmã. E então, ela também não conseguia dormir. E no meio da noite ela teve uma ideia. Ela esgueirou-se para fora de casa sem que a mãe visse. Foi às escondidas até o palácio do mandarim. Burlou a segurança e entrou na sala dos vasos e começou a quebrá-los.
Com o barulho, o mandarim, os soldados, os guardas foram acordados e chegaram na sala quando ela havia quebrado já mais de 70 vasos. Quando o mandarim chegou, ele foi falar com ela para mandar matá-la. Ela disse que, olha, você pode me matar, mas eu salvei pelo menos com este ato 70 outras pessoas que você iria matar. Essa coragem impressionou muito o mandarim, pois ela estava disposta a morrer por pessoas que ela nem conhecia. E esse mandarim ficou preocupado e chateado e foi para o quarto, passou o dia sem se alimentar direito, pensando naquilo que havia acontecido ali. A garotinha não havia dormido à noite, não havia se alimentado aquele dia, estava fraca e ela cochilou ali junto aos guardas. Mas, em dado momento, o mandarim chegou e foi conversar com ela. E então, ela disse que ela estava se dispondo a morrer por pessoas que não conhecia. E ela então começou a falar para ele que Jesus também havia morrido por ele, por todas as pessoas do mundo, inclusive por ele, pelo mandarim, e que Jesus o amava. E ele nem podia acreditar, porque ele era um homem muito rude. Como alguém pode ser capaz de me amar? Ele pensou. Ele era odiado por muitas pessoas. Ele sabia que as pessoas o odiavam. Mas então, quando ele foi impressionado pela atitude dessa garotinha e pelas palavras dela, ele também acabou aceitando Jesus. Acabou não matando aquela menina porque ele admirou muito a coragem dela. E ele se tornou uma outra pessoa. Agora sendo amado também pelos seus servos, pelos seus amigos, ele abriu o seu coração para receber Jesus. E assim a vida dele foi mudada. Essa história ilustra o que nós precisamos fazer. Assim como aquele mandarim, nós somos maus, pecadores, perversos. Preste atenção, quais são os seus pensamentos quando alguém faz alguma coisa que você não gosta. É isso mesmo. Somos maus. Mas quando nós abrimos o nosso coração para Cristo habitar nele, ele transforma. E a graça salvadora de Cristo habita em nós. E aí? Você já abriu seu coração para Jesus habitar nele? Se você não o fez, aproveite e faça-o hoje. Permita que ele dirija a sua vida e aceite esta aliança. Fé é a parte central da aliança e da justificação em Cristo Jesus. Que possa fazer parte da sua vida. Porque Jesus morreu por você. Ele te amou e quer fazer muito mais por você. Quer dar vida eterna. Portanto, aceite-o e viva. Por que me amou assim? É o hino que eu quero cantar para terminar a nossa Escola Sabatina de hoje. Cante conosco. Porque me amou assim.
Na próxima semana, nós estaremos estudando a última lição desse trimestre sobre a promessa, aliança eterna. Vida na nova aliança. E Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu espero você para estarmos juntos. Vamos orar. Querido Pai, queremos agradecer-te pela oportunidade que tivemos de reestudarmos aquilo que vimos durante a semana sobre a maravilhosa fé e a graça, a aliança que tens para conosco. Que ao estudarmos isso, possamos entender os teus ensinamentos, a tua graça, o teu amor e possamos viver dignamente diante de ti. Não pelos nossos méritos, mas sempre justificados pela graça de Jesus. Concede-nos um dia tranquilo, um sábado abençoado na presença de Jesus e que ao teu lado possamos vencer as dificuldades, as angústias que existem e vivermos fielmente diante da tua face. Permanece conosco nesse dia, é o que pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco desse estudo, foi muito gostoso tê-lo aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página e se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se para nos dar uma visibilidade maior, para que mais pessoas possam ouvir falar de que Jesus os ama e que em breve voltará. Voltamos já. Até já.